Vamos apagar um pouquinho a luz aqui. Bom, todo mundo na escuridão. Vou acender o meu celular aqui. Que a gente não está vendo quase nada, né? Está na penumbra. Principalmente quando apaga até a vista acostumar, não vê nada, né? Mas ó, a luzinha de um celular até incomoda a vista, né? A luz até está fechando a vista, né? Eu consigo iluminar com um pequeno celular, iluminar o ambiente. E eu não preciso iluminar muito. Se eu pegar esse celular e for andando até lá no fundo, eu vou conseguir iluminar o chão e ver o meu caminho perfeitamente. Então, uma luzinha, eu posso iluminar essa escuridão. Por que a gente deu esse exemplo, né? Que a natureza é assim, ela é cheia de leis criadas por Deus, leis naturais que muitas vezes a gente não observa para poder seguir na nossa vida. E outra coisa que a natureza nos ensina, se eu pegar um pouco de água, ferver, mas ferver como a cenoura é dura. Você coloca na água, ela fica mole. Muitas pessoas são assim, são duras, quando vem o fervor da vida, né, as coisas da vida, ela amolece, ela desiste, ela deixa para lá, ela apaga, né, fica mole. O ovo, se a gente coloca na água, ele endurece. Então, pessoas com alguns reveses da vida acabam ficando duras de coração. Enfrentam a vida, mas acabam ficando duras de coração. E nós temos também... Opa! Olha aqui, deu problema. Nós temos também o café. O café, misturado com a água, o que acontece? Ele não endurece nem amolece. Ele se mistura com a água, e se misturando com a água, ele dá sabor, ele dá gosto àquela água, ele modifica aquela condição. Então a gente bebe o café quentinho, aquela água com gosto, nem ficou duro, nem ficou mole. Ele se misturou com a água e transformou aquela água quente numa solução mais deliciosa, para quem gosta de café, né? Então ficou mais delicioso, né? A vida também é assim, as leis da natureza são assim. Então o que tem a ver com a nossa lição da noite? Então a lição da noite do Evangelho, eu vou lá de Romanos, de Paulo, né? Romanos capítulo 12, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, não se deixe vencer pelo mal. Às vezes o mal assola a nossa vida e a gente fica assim, fica mais duro de coração, fica mais mole de coração. Vou suspender um pouquinho que eu estou ficando meio corcunda. A gente fica mais mole de coração e a gente não consegue lidar com as coisas. A gente acaba desanimando, perdendo a esperança, ficando amargo, ficando duro de coração. A gente passa pela vida dessa forma. Quando vem os problemas, a gente acaba entregando os pontos, como a gente diz no popular. E a gente esquece que tudo na vida é lei de causa e efeito. Tudo o que acontece é lei de causa e efeito. Então nós vivemos num planeta de expiação e provas, onde o mal domina ainda. É natural a gente passar por alguns reveses. Passamos por um lago que tem barro, a gente vai sujar os pés. Por mais que a gente esteja limpo, a gente vai sujar os pés. Então tudo na vida tem a ver com as atitudes. As nossas atitudes da vida é que vão delimitar o que vai ser a nossa vida. Mas e os problemas da vida que vem? Eles virão. Quem achar que não vai ter problema na vida, né, está se enganando. Então é melhor aceitar que vão ter momentos bons na vida e momentos ruins. Isso é natural. E o pessoal fala uma vez da economia do Brasil, né? Aí teve um economista que falou assim, a economia do Brasil, como vai ser o ano que vem? Vai ter um ano bom, um ano ruim, um ano bom, um ano ruim, porque é natural essa flutuação de momentos bons e momentos ruins. Na vida também é assim. Então, nesse livro aqui, Vibrações da Paz, do capítulo 46, onde é tirado esse trecho, ele enfatiza o seguinte, poucos passam pela vida sem serem envolvidos pelas sombras do mal. Expressiva luz que espalha o bem. Depois ele termina com essa outra frase no outro momento. Então, poucas passam pela vida sem serem envolvidos pelo mal. Nós vamos ter contato com o mal, não tem jeito.
Agora, o que vai acontecer conosco, como nós vamos aceitar ou transformar isso, depende de nós. A situação lá a gente não pode modificar. Mas como nós vamos receber, isso depende de nós. Por exemplo, a gente se sente ofendido por alguma coisa que alguém fala. Então a gente acha justo revidar e se defender. Mas será que vale a pena revidar e se defender? Quando a gente revida e tenta se defender, nós entramos na mesma vibração daquela pessoa que está nos atacando. Ou seja, nós abaixamos a vibração para discutir com ela, para se defender. Então, será que vale a pena baixar nossa vibração simplesmente para defender um ponto de vista? Ou alguma coisa que ela está achando que nós estamos errados? Se está errado, não tem por que se defender. E se estamos certos, também para que se defender? Então, tem um autor que trabalha muito isso no livro, o Vernon Howard. Ele tem um livro que fala: se você está certo, você não precisa se defender. E se você está errado, também não tem que se defender, porque você está errado. Tem que concordar com a pessoa e ficar quieto. E a vibração, nós entramos na vibração da pessoa. Até tem os experimentos da fotografia aqui, que mostram muito isso. Põe a mão de duas pessoas que se adoram, se amam. Então tem raios luminosos, energias luminosas que ela pega na foto, desses raios luminosos de uma mão para outra, de forma harmônica. Uma pessoa que nunca vi, não conheço, é indiferente para mim, tanto faz, coloca as mãos, a fotografia, as energias estão ali e não se misturam. Ficam ali, em harmonia, mas não se misturam. E a pessoa que tem ódio uma da outra, que não gosta, coloca as mãos próximas e saem verdadeiros raios, disformes, de uma mão para a outra. Ou seja, há uma interligação, há uma conexão, quando você cria ódio para uma pessoa. Então há uma ligação energética, você querendo ou não. Então até que ponto vale a pena, como diz a lição, se misturar com esse mal e fazer parte dele? A pessoa te agride, você agride ela também, ou se defende, fazendo alguns gestos que às vezes até não deveria, que a gente faz no dia a dia, mas a gente está se defendendo, a gente acha que é justo, que a pessoa fez uma coisa errada conosco, nos fechou no trânsito, e a gente acha justo se defender. Então o que a sabedoria da natureza nos indica? Nessa lição desse livro ele fala também, quando você pega o sândalo e bate um facão, quando corta ele, qual é a resposta do sândalo? Ele perfuma o ambiente. Simplesmente ele perfuma o ambiente. A natureza é assim. Então a gente tem que transformar as coisas, como a água com o café. Fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, como diz o Sérgio Cortella. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que nós vamos fazer isso na prática? Então o espírito Miramês, que sou fã dele, sempre volto e meio eu cito ele, ele diz o seguinte, que o maior médico no futuro, desculpe se tem algum médico aí, vão ser os psicólogos. Por que ele fala isso? Porque eles vão ensinar as pessoas a pensarem bem, a sentirem de forma diferente. Então eles vão ensinar as pessoas a pensarem bem. Porque a gente não pensa bem? Muitas vezes não. A gente não pensa bem. A gente vê as coisas negativas da vida com os olhos, ou de maldade, de conformismo, assim mesmo, pena que aconteceu, olha que chato. Então tem uma passagem de Jesus que ele estava caminhando com os apóstolos e passaram ali perto do local, tinha um cachorro morto já, em estado de putrefação avançado, e estava cheirando ruim, Aí os apóstolos começaram a comentar, nossa, que fedor que está esse cachorro, nossa, olha a carne, como está tudo podre. E foram comentando comentários negativos. E era a realidade, estava nesse estado mesmo. Mas aí Jesus falou assim, que lindos dentes tinha esse cachorro. Estavam preservados, tinha uns dentes bonitos. Ou seja, Jesus achou o que tinha de bom naquela situação. O resto dos apóstolos comentaram aquilo, estava certo, estava correto, estava tudo certo, estava em estado de putrefação, estava cheirando mal, não tinha nada errado no comentário deles. Mas eles foram achar o lado negativo. Jesus, com isso, mostrou que a gente pode sempre enxergar o lado positivo naquela situação triste ou difícil, ou naquele estado daquele cachorro, que estava incomodando até a narina dos apóstolos. Então Jesus, com isso, quis mostrar para os apóstolos que a gente deve ver em toda situação ruim ou no mal, tirar alguma coisa boa. E a gente não consegue enxergar isso muitas vezes. Tirar esta coisa boa. É a mesma situação, só que os apóstolos enxergaram de um jeito e Jesus enxergou de outro. Então nós precisamos aprender a ter essa visão otimista das coisas da vida. Os Espíritos falam que está tudo certo. O mal que chegou até nós
é consequência da nossa ação e reação desta vida, na maioria das vezes, e do passado também. Há o karma. O karma são as nossas ações do passado que estão trazendo agora para esta vida as consequências, que nós mesmos atraímos, né? Pelo nosso próprio subconsciente, nossa forma de pensar e de agir. Né? Então nós temos muito medos, né? Chegou medo em tudo, coisas ruins em tudo. Medo de avião, pode cair, de carro pode acidentar, andar de moto. Eu ouço da minha mãe até hoje, acordado, você anda de moto, né? Desde os 8 anos, não morri, estou aqui até hoje, nenhum acidente fatal, nem perigoso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então a gente tem medo de tudo, a gente acaba não vivendo. Medo disso, medo daquilo, vou sair na rua, pode ser assaltado, vou até o centro, pode ser assaltado. Realmente o perigo existe, está presente em qualquer situação da nossa vida. A gente pode sair daqui, tropeçar, cair, bater cabeça e desencarnar. Né? Pode acontecer a qualquer momento, e vai acontecer no momento certo, a não ser que a gente abuse, pode acontecer antes. Né? Mas se não, vai acontecer no momento certo. Então por que ter medo de viver? Por que ver as situações negativas e ficar com medo? Medo disso, medo daquilo, medo. Então pare de ter medo, vamos viver a vida. Vamos chegar até as coisas negativas, né? A gente vai ser ingênuo e não chegar às coisas ruins. Manso como a pomba, mas esperto como a serpente, dizia Jesus. Então a gente vai enxergar as coisas ruins, sim. Né? E tem que se prevenir das coisas ruins. Mas sempre tirar o que tem de bom naquela situação. Alguma coisa a gente já sempre aprende. A gente pensar no passado, nós vivemos situações que foram muito desgastantes, muito ruins para a gente. Mas depois que passa, a gente vê quanto a gente cresceu, quanto que a gente mudou. Se a gente for analisar lá atrás, nós vamos enxergar as situações. Né? Então a gente vai conseguir aos poucos aprender que essas coisas, esses reveses da vida são naturais e próprios para o nosso conhecimento, para o nosso adiantamento. Só depende como a gente vai lidar com isso. Se a gente não aprender a lição, a tendência é voltar. Né? Então Jesus dizia, o amor encobre a multidão dos pecados. Então a gente fez essa experiência rápida aqui, né? A escuridão e a luz. O amor encobre a multidão dos pecados. Os problemas estão na vida, nós somos imperfeitos, também criamos problemas para nós mesmos, sim. Mas o amor, a tendência de você agir com amor, com paz de espírito, com outra visão de vida, a tendência, esses chamados pecados do Evangelho, ou essas tribulações da vida, tendem a diminuir, ou você ultrapassa elas sem sofrer tanto. Pela nossa atitude e a forma como a gente vê. Então, quando a gente começa a pensar na vida, e hoje a ciência está mostrando isso, os espíritos constantemente estão nos lembrando disso, que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem, as nossas crenças interiores, aquilo que a gente pensa e sente, é aquilo que se transforma na nossa vida. Se eu reclamo demais, parece que vem mais situações ruins. Tem um ditado popular que diz que desgraça nunca vem sozinha, né? Porque eu estou pensando só em tranqueira, em coisas ruins. Então a desgraça nunca vem sozinha, ela vem mais. Porque eu estou sintonizado com aquilo, é aquilo que eu vou atrair. Os espíritos também. Se eu estou sintonizado com pensamentos ruins, eu vou atrair espíritos desse mesmo escopo. E eles vão estar pertinho da gente. A gente está dando a oportunidade da sintonia com eles. E vamos entrar num tempo, se insistirmos nisso, num processo de obsessão. Que fica depois mais difícil afastar esses espíritos. Né? E na vida também é assim. Né? A própria ciência fala, nós criamos o nosso destino. Quantos homens da humanidade já falaram isso? Nós somos senhores do nosso destino. Para no livro dos Espíritos está escrito lá, nós temos livre arbítrio. Nós não somos marionetes do destino. Nós temos livre arbítrio para criar o quê? O nosso destino. Então, se alguma coisa está ruim na nossa vida, vamos olhar o que nós estamos pensando, sentindo e fazendo, que é o reflexo do que a gente é no nosso interior. Então, graças a Deus, né, nós temos o livre-arbítrio. Está na nossa mão fazer essa mudança. Então, se a situação está difícil, você encarar com tristeza, com revolta, com falta de esperança, não vai melhorar a situação. Parar e chorar, temos que chorar de vez em quando para aliviar, né, a alma, né? Mas parar e ficar chorando constantemente as situações não vai nos levar para frente. Não vai nos tirar daquela situação difícil que estamos vivenciando. Né? Então nós temos que fazer como aquele primeiro exemplo que nós demos, né? Como o café. Né? Tem que se misturar com a água, se misturar com os problemas. Não vamos evitá-los, não tem jeito de evitar 100%. Tá?
Então a gente tem que se misturar, se envolver com aquele problema, reconhecer, passar por aquela lição, mas não deixar que aquele problema, que aquele mal, afete a nossa esperança, a nossa alegria de viver, né, a nossa vontade de crescer, né, de amar as pessoas, de respeitar as pessoas, de acreditar no ser humano. Né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer recentemente, lá em Santo André, estava lá também, o Dr. Paulo Frutuoso. Inclusive, semana que vem eu estou entrevistando o meu programa, tem que divulgar. Então, uma sumidade no meio espírita. Né? E eu estava lendo no livro dele que ele foi, no passado, inquisidor, perseguidor inquisidor. E hoje ele é o que é? Um médico, cirurgião, com conhecimento profundo das coisas, da espiritualidade. Lá no Lar Frei Luiz, eles fazem, os médicos às vezes se materializam para fazer trabalhos de cura, e ele tem essa vivência de vida espiritual e material. Então a gente pode se transformar realmente. A gente tem que acreditar no ser humano e acreditar que a gente pode se transformar, apesar de todos os problemas que aparecerem, todo o mal que vai assolar a nossa vida. A gente não pode perder na nossa visão aquilo que Jesus nos ensinou: ter fé, acreditar no futuro, fé humana e fé divina, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé divina, acreditar no Criador, que Ele não nos criou para pôr num planetinho que só para sofrer, né? E acreditar em nós mesmos, fé humana e fé divina. Acreditar que nós temos esse potencial de conviver nesse planeta com todo o mal que a gente vê por aí, todas as guerras, todos os problemas que a gente vê no dia a dia, mas a gente pode conviver e superar. Uma luzinha que a gente acende no nosso coração, nossa alma, pode iluminar muita gente ao nosso redor. A água que a gente faz se misturar com café fica bom, ou seja, as nossas atitudes perante o mal que a gente vivencia, a gente vai dar esperança a nós mesmos e às pessoas que estão ao nosso redor. Então o que temos que mudar, aquela tal chamada reforma íntima, é realmente isso, é mudar as nossas atitudes perante o mal, não deixar que eles nos interfiram nas nossas crenças, na nossa esperança, na nossa fé na humanidade, na nossa fé em nós mesmos. Que Deus possa nos abençoar a todos.